Olá, dando continuidade aos estudos sobre limites, vamos ver agora limite da função racional. Inicialmente, nós vamos considerar essa função racional como sendo a divisão entre dois polinômios, tá? Vamos considerar o de cima e embaixo, dois polinômios. Claro que esse polinômio pode envolver algum radical em cima e ou também embaixo, tá? Mas em princípio nós vamos considerar apenas expressões, né, utilizando funções polinomiais, tá? Como é racional, então o que se espera aqui é que você tenha uma razão entre esses dois polinômios com ou sem radicais, tá? Então, nesse caso em que envolve função racional, tem três casos que podem serem considerados, tá? O primeiro caso nós já vimos na aula passada, tá? Inclusive nos exemplos que eu resolvi, em algum caso aconteceu isso aqui, ou até mais em algum caso, né? Em que você tinha um polinômio em cima e um outro polinômio embaixo, ok? E aí, como o limite do quociente é o quociente dos limites, nós aplicamos o limite em cima, o limite embaixo, usamos o teorema do limite da função polinomial, né? Que basta calcular o seu valor numérico. Como aqui embaixo, em todos os casos que nós vimos na aula passada, o Q de A era diferente de zero, então não ocorreu nenhum problema nessa divisão aqui, né? E consequentemente sempre coincidia com o valor numérico da função, porque em cima eu tinha um polinômio, embaixo também, tá? Ou seja, como aqui foi diferente de zero, bastou tirar o x e colocar A e calcular o resultado, ok? Esse caso aqui é o caso mais simples que tem. O grande problema acontece nas funções racionais é quando aqui embaixo é zero, né? Quando Q de A, ao ser substituído o valor de x por A, quando Q de A é igual a zero. Aí você tem um problema seríssimo, né? E esse problema, o que que pode ocorrer, né? Aqui dando zero, tem duas situações que podem ocorrer, que é o segundo caso e o terceiro caso, tá? Se o Q de A for igual a zero, pode ocorrer do P de A também ser igual a zero, ou seja, esse aqui de cima ser igual a zero também. E aí nós temos zero em cima, zero embaixo. Nós já vimos que zero em cima e zero embaixo é uma indeterminação, tá? Isso aqui é uma indeterminação, então você não tem como saber a priori qual o valor desse limite, tá? Porque veja que aritmeticamente isso aqui é uma indeterminação, né? Então não tem como julgar que valor vai dar. E quando ocorrer do QGA ser igual a zero, porém o PGA não é zero, ou seja, você tem alguma coisa não zero em cima dividido por zero embaixo, nós sabemos que aritmeticamente não existe divisão por zero, né? E aqui você precisa considerar duas coisas podem acontecer nesse terceiro caso, tá? Ou vai dar mais infinito, né? Ou vai dar menos infinito. Nós vamos estudar esse caso com um pouco mais de calma mais adiante, tá? No item 18.4.3, tá? Então, quando o Q de A, esse valor, esse polinômio aqui de baixo, ó, esse Q de A aqui, dá zero, é que é o grande problema de uma função racional. Quando ele não dá zero, o resultado é o próprio valor numérico da expressão, né, da função de uma forma geral. Mas quando ele dá zero, duas coisas podem acontecer. Se lá em cima for zero, também, tanto embaixo como em cima, nós temos uma indeterminação do tipo zero por zero, tá? E aí nós vamos estudar na próxima aula, que são os itens 18.41 e 18.42, tá? Se caso embaixo for zero, mas em cima não for, essas duas coisas podem ser com resposta. Pode ser mais positivo, mais infinito, perdão, ou menos infinito, tá? E vamos estudar posteriormente após esses dois itens, tá? O que eu quero dizer sobre essa indeterminação
é que ela deve ser entendida por indeterminação, principalmente aritmética, né? Porque aqui você não sabe, por exemplo, que expressão, que número real ou expressão que você multiplicando por zero dê zero e esse resultado dessa interrogação ser único, tá? Podemos pensar, por exemplo, no 3, o 3 vezes zero dá zero, ok? Podemos pensar no 2, 2 vezes zero dá zero, ou seja, pode ser o menos um vezes zero dá zero, pode ser o π, π vezes zero dá zero, ou seja, esse valor que você vai imaginar aqui, que multiplicando por zero dá zero, ele não é único, por isso que nós chamamos de indeterminação, ele é indeterminado, tá? É diferente, por exemplo, quando você tem o 8 dividido para 4, você diz que dá 2. De fato é 2 porque 2 vezes 4 dá 8. Só existe o 2, ele é único. É o único número que multiplicado por 4 dá 8, não existe outro, tá? Então, aqui você tem uma divisão ocorrendo normalmente, aqui você tem uma indeterminação, tá? Pode ser qualquer valor que você imaginar aqui, que multiplicando por zero dá zero. Como ele não é único, aí você tem na matemática uma indeterminação, tá? Vamos aprender na próxima aula como resolver essa indeterminação, né? Ou seja, quando você tem uma função racional que dá zero em cima e também dá zero embaixo, tá? E aí são dois casos a considerar que nós veremos no item 18.41 e 18.42.